E aí, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos ler um texto no capítulo 17, em Mateus 17. Hoje são dia 12, de junho, quarta-feira, e são exatamente 3h40 da tarde. Esse texto do capítulo 17 fala da transfiguração de Jesus. E rapidamente, quando Jesus se transfigura, aparece então ali Moisés representando a lei, como nós todos sabemos, Elias representando os profetas, e ali seria uma junção de demonstração do poder de Deus, mostrando que já estava próximo o fim da história. O fim da história no sentido de que a morte perderia o seu poder. Não sei se os irmãos lembram dessa famosa frase que está no livro do John Hus, que ele fala assim: a morte da morte na morte de Cristo. Tentem pensar nessa frase: a morte da morte na morte de Cristo. Amém? E estava vendo aqui agora, o John Piper, que é um teólogo, batista, acho que ele mora em Minnesota, é diretor de Minnesota, no caso, lá nos Estados Unidos, e ele dizia o seguinte, que ia chegar um tempo que as pessoas iam descobrir que o Twitter, o Facebook e todas essas coisas que a gente usa na modernidade, o problema não era falta de tempo, entendeu? O problema é que eles não oravam, porque o tempo deles estavam atrelados a tudo que é coisa eletrônica do mundo, entendeu? E outra fala que ele disse que eu achei interessante também, dizia assim, que se você não falar com medo de que as pessoas interpretem errado aquilo que você está falando, você nunca falará. Então você deve falar sempre, tá? E o texto aqui está dizendo que Pedro também falou, só que ele falou bobagem, ao ponto. Pare e pense, irmãos, você falar e de repente o próprio Deus cortar a sua palavra no meio. O texto aqui no capítulo 17, verso 4, diz o seguinte, quando Pedro viu tudo aquilo, estava Pedro, Tiago e João, e os 9 discípulos estavam lá embaixo no monte, tá? Tendo problemas, ok? Nós vamos tocar nesse assunto rapidinho. Ele fala assim: Senhor, quer que eu faça 3 tendas aqui, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias? Aí diz o texto no versículo 5, falava ele ainda, olha o detalhe, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Comprazo quer dizer em quem tem prazer, tá? Aí ele fala: a ele ouvi, e não nessas ideias doidas de Pedro, porque sabe o que Pedro queria fazer, irmãos? Ele ia fazer 3 tendas, ia descer correndo o morro, ia falar lá, a confirmação de que Jesus é rei, quem está do lado dele lá? Elias e Moisés, porque eles ainda não compreendiam o propósito de Jesus aqui na terra. E eu digo hoje, irmãos, eu estava ouvindo uma pregação do John Piper também, ele estava tocando desse assunto. A igreja de hoje não tem noção do que está sendo pregado para eles. Eles são só crentes, estou repetindo o que ele falou um pouco, eles só são crentes no final de semana. Jesus é um atrativo do final de semana, porque durante a semana a pessoa passa o dia inteiro ou no celular, ou na televisão, ou fazendo um entretenimento qualquer. Agora no final de semana ele vai para a igreja. Ele não consegue entender que ele é crente a vida toda, que ele tem que proclamar o nome de Jesus. Aí o que acontece? Eles descem um monte, e ali um homem possesso fala para Jesus: apresentei aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. O filho dele era meio louco, e os discípulos não puderam curar. Aí o que acontece? Os discípulos perguntam para Jesus: por que a gente não conseguiu curar? Aí Jesus fala: por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé
como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Tá? Repare, irmãos, o detalhe. Lá em Marcos, como falei a memória 2:19, fala que Jesus... Perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Ele falou, enquanto os convidados estão com o noivo, não há necessidade de jejum, mas vai chegar o dia que vai ter necessidade. Esse dia que já estava chegando. Os 9 que estavam lá embaixo não conseguiram expulsar o demônio. E os 3 que estavam lá em cima estavam com as ideias assim, meio loucas, né? Querendo descer e dizer, olha lá o rei lá, vamos dominar Roma. É isso que eles queriam fazer. E hoje, irmãos, muitas pessoas usam Jesus achando que o nome de Jesus é o que vai fazer a sua vida aqui na terra se prosperar. Deus não quer que você tenha relação nenhuma com essa terra, nenhuma. Então esqueça, se a sua vida, a sua esperança em Cristo, né, como disse o apóstolo Paulo, se baseia nas coisas dessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo, o apóstolo Paulo fala. E você já viu como que tem crente infeliz? Porque a sua vida só está ligada nas coisas desta terra. E o texto de hoje, irmãos, é para mostrar que quando Jesus fala de pequenez da vossa fé, ele não está falando de fé grande e fé pequena, não. Tá? Ele está falando que os discípulos não sabiam usar o dom que Deus tinha dado para eles. Porque eles não acreditavam que Jesus veio para salvar o mundo e que esse reino seria nos céus. Na cabeça deles, o reino seria aqui na terra. Ou seja, se você tem uma teologia errada na cabeça, você não vai expulsar demônio, você não consegue pregar o evangelho. Então, fique atento, irmãos, porque não adianta você ficar orando, mas se você não conhece a Bíblia, não sabe o propósito disso aqui, entendeu? Pode ter a fé que for, não vai acontecer nada. Pelo contrário, vai acontecer sim, entendeu? Você vai ficar possesso e vai começar a fazer propaganda para o inimigo e não para Jesus. Ok? Que Deus abençoe você nesse dia e que o nome de Jesus seja glorificado em sua vida. Amém.